Nessa videoaula de número 46, a gente vai falar um pouco sobre hack para navegadores. Em específico, a gente vai falar aqui sobre o Internet Explorer. É uma forma de você utilizar um hack, tá, para desenvolver CSS diferente para esse navegador. Por que para esse navegador? O Internet Explorer, pessoal, é o navegador que costuma mais dar problema em situações de você realizar uma formatação para um navegador, no caso, por exemplo, o Chrome ou o Firefox, e o Internet Explorer de uma forma acaba renderizando aquele código de uma forma diferente. Então você tem essas opções aqui que você pode utilizar de hacks para fazer uma formatação diferente para aquele tipo de navegador, e a gente vai explicar aqui na prática como que você pode utilizar essas no caso dessa situação. Temos aqui dois modos que você pode utilizar esse hack. Esse primeiro hack aqui é utilizado na situação de quando você tiver versões anteriores ao Internet Explorer, por exemplo, 9, ele executa aquele código, tá? Então o hack ele irá funcionar apenas para versões anteriores ao Internet Explorer 9, e nessa situação aqui, caso ele for igual ao Internet Explorer, se a pessoa estiver navegando lá com o Internet Explorer, ele vai renderizar o código daquela forma. E você poderia também aqui alterar, tanto para a versão 8, 7, 6, é a mesma coisa aqui em cima. E como que seria isso então na prática, Fábio? A gente está aqui já com o arquivo aula46 salvo. A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai criar um novo arquivo aqui que vai ser em CSS. Então vocês podem clicar aqui em File New, tá? Ou dar um Ctrl N aí, vamos clicar aqui em CSS, vamos dar um Create, já vamos salvar esse arquivo aqui. Vamos voltar para a pasta anterior e vamos salvar aqui como IE-Hacks, tá? Pode salvar qualquer nome. Nomeei aqui como IE-Hacks. Vamos salvar aqui, vou substituir e está aqui. A gente vai fazer uma formatação de um box, tá, pessoal, ali para o arquivo da aula 46. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, uma altura de 120 pixels, uma largura aqui de 960. Vamos alinhar esse box aqui ao centro. E vamos dar um background para ele de vermelho, tá? Vamos fazer aquela formatação padrão lá para body, tá? Para resetar os valores. Body, margem 0, padding 0. E aqui no arquivo da aula 46 a gente vai criar essa div com a classe box. Div class, box. Tá aqui. Agora, pessoal, a gente vai chamar esse arquivo CSS, tá, que a gente criou e salvou lá na pasta CSS. Como que eu faço isso, Fábio? Lembra nas primeiras videoaulas que a gente aprendeu como integrar o CSS a um arquivo HTML ou PHP? A gente vai vir e vai integrar, então, aquele arquivo CSS nesse documento HTML. Então, link href. Selecionamos aqui, podem reparar que aqui ele voltou uma pasta atrás, tá? A gente está na pasta aulas aqui, ele voltou uma pasta atrás, entrou dentro da pasta CSS e localizou o arquivo iehacks.css, tá? Vamos colocar aqui um rel style sheet, vamos colocar aqui o type text/css e tá linkado o arquivo CSS nesse documento aula 46, tá? Vamos acessar esse arquivo aula 46 para visualizar como está ficando. Está aqui essa barra que a gente criou aqui, como se fosse um topo de um site, tá? Com uma altura de 120, largura 960 e um background vermelho. Como que eu vou explicar aqui para vocês a utilização desses hacks, tá, pessoal? A gente também está utilizando aqui o Internet Explorer para vocês poderem ver como que é esses tipos de hack que você pode utilizar. Veja que aqui ele também renderizou da mesma forma que o navegador Firefox, tá? E interpretou aqui os códigos como deveria. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui no arquivo da aula 46, abaixo do title mesmo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar esse primeiro hack que a gente vai utilizar aqui. Esse primeiro hack, pessoal, ele faz o seguinte. Ele diz assim... se a versão for anterior à versão do Internet Explorer, ele vai executar esse determinado código aqui. Como a gente fez aqui, a gente criou um arquivo separado, tá? Esse aqui é como se fosse um arquivo separado, onde você estivesse criando esses hacks, por exemplo, um determinado tipo de navegador, tá? Seja ele a versão 7, 8, 9 ou 6 do Internet Explorer. Então, nesse caso, a gente vai utilizar aqui essa primeira opção aqui de hack, tá? Que é se a versão for anterior, para verificar se esse hack funciona. Então vamos lá. Sinal de menor
exclamação, dois hífen, abro colchetes aqui, coloco um if. Esse if, pessoal, do inglês seria um se, tá? Então, se esse LT próximo que a gente está colocando aqui é left, que significa se for anterior à versão do Internet Explorer, por exemplo, 9, ele vai executar esse código aqui para nós, tá? Para a gente fechar essa condição, a gente vai colocar aqui sinal aqui de menor, exclamação, abre colchetes, tá? End if, if e sinal aqui de maior. E tá feito, pessoal. Então, desta forma, o que ele vai fazer? Se a versão do Internet Explorer for anterior, tá? Se o usuário, por exemplo, ele estiver navegando com a versão do Internet Explorer 7 ou versão 8, ele vai executar esse hackzinho que você determinou aqui, por exemplo, para a classe box, tá? Então vamos supor que ela estava lá com algum bug que o Internet Explorer 7 ou 8 não conseguiu renderizar de uma forma correta, e você precisaria criar esse tipo de hack para que quando a pessoa estiver navegando lá com esse tipo de navegador, que o seu site seja renderizado da forma que você o projetou, tá? Então, vamos acessar aqui o Internet Explorer para verificar se está de acordo, tá? Então, veja bem, a gente colocou aqui que se a versão do Internet Explorer for anterior à versão 9, tá? Vejam aqui, pessoal, se você apertar o F12 aqui no Internet Explorer, ele vai ativar essa barrinha aqui embaixo, onde que você pode mudar a versão do seu navegador. Eu estou aqui com a versão, utilizando a versão mais recente do Internet Explorer, que é a versão 9, tá? E você pode aqui, apertando o F12, ele vai aparecer essa barrinha embaixo, onde você pode vir aqui e alterar o modo de compatibilidade da sua versão do navegador, tá? Então, eu estou utilizando a versão 9 aqui, mas se eu quiser eu posso mudar para 8 ou para 7, quando eu quiser, tá? Então, nesse caso, pessoal, a gente vai mudar aqui primeiramente para a versão Internet Explorer 7, tá? E veja que mudando aqui ele para a versão Internet Explorer, ele também muda o modo de documento aqui para os padrões, tá? Se ele não mudar quando você alterar essa opção aqui, você altera aqui também, tá? Então, esse código que eu coloquei aqui, ele iria fazer o seguinte: quando a versão do Internet Explorer for anterior à versão 9, ele vai ler esse documento para nós. Então, essa versão, esse documento, ele coloca aqui que a body deve ser resetada, né, com margem 0 e padding 0, e que a minha div class box deve ter uma altura de 120 pixels, uma largura de 960, alinhada ao centro e seja aqui na cor vermelha, tá? Eu vou criar aqui agora um outro documento em CSS, como se fosse o documento padrão nosso de estilo, tá? Então a gente vai salvar ele aqui como style.css, e aqui também eu vou fazer aquela mesma formatação, tá? Vou até copiar e colar o que está aqui. Eu vou fazer apenas uma alteração para vocês verem a mudança. Então a gente resetou aqui a body e o background do topo eu não vou querer que seja vermelho, eu vou querer, por exemplo, que seja azul. Então, esse código aqui, como ele está lendo apenas para Internet Explorer, ele vai aqui, por exemplo, no Firefox, ele vai ler dessa forma que a gente colocou aqui no style, tá? Também vou chamar esse documento aqui. É importante frisar, pessoal, que o documento CSS, né, ele é lido em cascatas, como a gente aprendeu aí nas primeiras videoaulas, tá? Então, se você quer fazer uma formatação, ele deve ser lido em cascata. Como que seria isso, Fábio? Ele deve ser lido de cima para baixo. Então, se eu quero fazer essa formatação diferenciada para a minha div class box, tá? Ela deve ficar em último a primeira formatação que você definiu aqui, padrão. Então, o padrão é que o topo do site seja azul, tá? Mas se esteja, né, não renderizando de uma forma que você espera, você poderia estar utilizando aqui esse hack, tá? Então, ele vai ler dessa forma, ele vai ler como o topo padrão azul, e se não a pessoa estiver utilizando a versão anterior ao Internet Explorer 9, ele vai ler o box lá como vermelho. Vamos atualizar aqui a página. Então reparem que ficou azul. E se a gente for lá para o navegador Internet Explorer, tá? A gente está utilizando aqui no modo como de compatibilidade na versão 7. E atualizando aqui a página, ele continua vermelho. E se eu mudar aqui para 9, Fábio? Ele vai ficar azul. Por quê? Porque a gente definiu que se ele for uma versão anterior à versão 9 do Internet Explorer, ele leia esse código que a gente definiu aqui como um hack, tá? E é bem simples de ser utilizado, podem verificar aqui. Basta adicionar esse comandinho aqui, ele fica como se fosse uma linha comentada, tá? Ele só vai ser renderizado se a versão for anterior à versão 9.
Poderia alterar aqui se eu quiser, tá? Por exemplo, eu estou com um probleminha apenas na versão 6 e 7 do Internet Explorer, então ele deve ser uma versão anterior à versão 8. Se a pessoa estiver utilizando uma versão do Internet Explorer anterior à versão 8, ele vai executar esse código aqui que você criou de hack, tá? Se eu atualizar aqui a página, vai continuar azul. Se eu mudar para a versão 8, continua azul, porque agora eu disse que ele deve ser uma versão anterior à versão 8. Se eu mudar para 7, ele vai ativar esse código aqui, porque ele é uma versão anterior à versão 8. Ok? O próximo item que a gente passaria aqui nessa videoaula seria se a versão for igual à versão do navegador. Então, como que seria isso? O código seria esse mesmo que a gente está utilizando aqui, tá? A gente só tiraria esse LT de left, tá? Então, se a versão do navegador for igual a 8, se ele estiver na versão padrão 8, ele vai executar esse código aqui para nós. A gente está aqui na versão 7, vamos mudar aqui. Então, se a pessoa estiver navegando com o Internet Explorer 7, ele vai executar esse código aqui. Agora, se eu estiver na versão 8, ele vai executar o padrão que a gente tinha criado aqui no Style, tá? Poderia alterar aqui e colocar a versão como 9, tá? Então, se ele estiver navegando lá com o Internet Explorer 9, ele vai executar aquele código para nós, aonde que de azul esse box aqui do topo ficaria vermelho. É bem simples, pessoal, de trabalhar com esse hack, tá? Para navegadores Internet Explorer. A gente na próxima aula vai aprender aí como utilizar um plugin JavaScript mais eficiente do que esse hack que vocês estão aprendendo a utilizar aqui na videoaula 46, onde o intuito dessa aula foi ensinar para vocês não só como utilizar esses padrões aqui para utilização de hacks para navegadores, e na próxima aula vocês vão aprender como utilizar esse plugin, que ele é muito mais eficiente, tá? Ele não só vai servir para o Internet Explorer, como também para os outros browsers, como Chrome, como Firefox, Opera, celulares, tablet, todos os sistemas operacionais, todos os tipos de navegadores que existem, esse plugin ele é compatível. Então você com ele consegue criar diversos hacks em situações diferentes. Então, se você tem lá um celular ou tablet que o seu site esteja renderizando de uma forma diferente que você não esperava, você conseguiria com esse plugin fazer essas formatações diferenciadas, que nada mais seria um hack para que o seu site seja renderizado de uma forma correta, tá? Então, nessa videoaula eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí como utilizar os hacks, tá? Para navegadores. Isso aqui é só um exemplo simples de hacks para vocês entenderem a ideia de como utilizar. Até a próxima aula.